Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 27ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 5 de maio de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente, procurador do Estado, doutor Matheus Ana Neto. Os processos de hoje, senhores, o advogado doutor Ricardo Wagner foi regularmente intimado, entretanto, já mencionou que não participará da sessão de hoje. Então, fica registrado aqui a desistência, né, da citação oral. Secretaria do Trabalho, a senhora Evaneide Duarte Vieira, em que já passo a palavra e indago se seus conselheiros, né, receberam as resoluções enviadas pela secretária e se teremos hoje alguma resolução para constar em ata, Evaneide? Não, senhor presidente. Então, passaremos, então, para a leitura da ata. A ata da 26ª sessão ordinária. Passo a palavra a Evaneide para a leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 26ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 4 dias do mês de maio do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento do CRT-CE, amparada pela Portaria 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 26ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gugel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 25ª sessão e se haveria alguma alteração a ser feita. Não havendo sugestões de correção, a ata foi aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 1153/2018, auto de infração 2018-04055. Recorrente Magazine Liliane S.A., recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por unanimidade de votos as nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Cerceamento ao direito de defesa, por ausência de provas. 2. Não indicação dos dispositivos de lei que exigem juros e a forma de cálculo. Requer ainda a realização de trabalho pericial. A solicitação de perícia foi afastada por maioria de votos, com fundamento no artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014. O conselheiro Felipe Silveira Gugel do Amaral manifestou-se favorável à realização de perícia. No mérito, decide por decisão unânime confirmar a decisão proferida no julgamento singular para julgar procedente a acusação fiscal, com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e voto do conselheiro relator. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado ratificou o entendimento do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Presente à sessão, para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Igor Cordeiro Barbosa. Processo de recurso número 1152/2018, auto de infração 2018-00453, recorrente Magazine Liliane S.A., recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância.
Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por unanimidade de votos a realização de trabalho pericial, com fundamento no artigo 97, inciso 1 da Lei 15.614/2014. No mérito, por decisão unânime, confirma o julgamento singular, ratificando a procedência da acusação fiscal, com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e voto do conselheiro relator. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado ratificou o entendimento do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Igor Cordeiro Barbosa. Só um instante. Só um instante, por gentileza. Senhor presidente, eu peço licença para concluir a leitura da ata no final da sessão, porque houve uma interrupção aqui do VPN, eu não estou conseguindo ter acesso ao arquivo. Ok, Vanessa. Daremos, então, continuidade à leitura da ata ao final do julgamento. O doutor Pierre fez alguma observação? Pois não. Presidente, estive vendo aqui minhas anotações, talvez seja melhor julgar em separado. Pode ser que o resultado seja o mesmo, mas tem algumas peculiaridades, certo? Inclusive, um tem exame e outro não tem. Ok, do processo que vamos iniciar, né, da ordem do dia. Ok, com relação à ata, faremos então a leitura, né, dando continuidade à leitura ao final da sessão por esse problema técnico verificado. Então, senhores, vamos dar prosseguimento à ordem do dia. Hoje nós temos 5 processos da empresa Minas Sul Comércio de Alimentos Limitada. Inicialmente, nós iríamos fazer, o doutor Pierre, relator, iria fazer o relato dos 2 primeiros processos que guardam conexão, um trato de omissão de entrada e omissão de saída, mas ele fez uma observação de que algumas particularidades, então, fica registrado aqui, que faremos, então, em separado, né, o primeiro processo, já anuncio, processo de recurso 2258-2018, auto de infração 2018-03868, em que é recorrente Minas Sul Comércio de Alimentos Limitada e célula de julgamento, recorrente, né, foram os 2, recorrido ambos, relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, a indicação de parcial procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a nulidade. Como falei anteriormente, o Dr. Ricardo Wagner Amorim Tavares Filho, regularmente intimado, para participar da sessão, fazendo a sustentação oral, hoje pela manhã comunicou a desistência, né, da sua participação nos referidos processos. Passo a palavra ao Dr. Carlos César Quadros Pierre para a leitura e discussão do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, nosso anjo da guarda, né, Vanei, doutor Matheus, nosso guia, né, doutor Pedro. Presidente, os 2 primeiros processos, eles guardam uma certa semelhança, mas eu vou relatá-los em separados devido a algumas peculiaridades. O primeiro processo trata de omissão de entradas feita através do levantamento quantitativo de estoque. Foi aplicada a multa dos 123.3S e os fatos geradores se referem a 2014, janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Foi aplicado 123.3S, né? E foi cobrado também ICMS, como se o produto fosse por substituição tributária. O produto, no caso de omissão de entrada e saída, feijão e farinha. Em sua defesa,
a primeira coisa que o contribuinte alega é a nulidade do auto-infração em razão da incompetência da autoridade designante, que teria sido o orientador da SESEC. Segundo ele, o artigo 821, parágrafo 5º, não tem nos seus dois incisos o orientador da SESEC como autoridade que possa designar a fiscalização. Ele também alega um erro da metodologia, porque ele diz que, como a fiscalização foi ampla, a fiscalização também percebeu que algumas notas fiscais não teriam sido escrituradas, certo? Nas entradas, né? E também nas saídas, e que essas notas que não foram escrituradas, mas que existem, não foram levadas em conta no levantamento quantitativo de estoque, né? Que, já que a autoridade percebeu que algumas notas foram emitidas, mas não foram registradas, né, eles deveriam fazer parte do levantamento, e assim não daria omissão de entrada nem omissão de saídas. No caso nosso, são de entrada, né? Então, alegou incompetência, o erro da metodologia, alegou que os produtos são isentos, não tem ICMS, pede também pede uma perícia para verificar essa questão das notas fiscais que fizeram parte dos autos de infração de falta de escrituração, que não constaram no levantamento aqui, né? E explica também que a multa do 123.3S não existia por ocasião dos faturadores, e que deveria ser aplicado no 123 devido à isenção dos produtos, né? O julgamento, por sua vez, ele é feito de forma unificada na primeira parte, depois na questão do mérito, que ele faz uma diferenciação, o julgador entendeu que poderia fazer um julgamento só para todos os autos, né? Ele diz que a autoridade designante é a competência por força do parágrafo 5º do 821 do decreto, inciso 7º, né? Ele também fala que não há erro da metodologia, de forma muito rasteira, mas fala, né? E afasta a perícia, que entende, afasta a perícia porque diz que foi feito de modo genérico. No mérito, no entanto, ele verifica que o produto é isento, portanto, não é caso de substituição tributária, não haveria ICMS a ser cobrado, então exclui do lançamento o ICMS. E também, em virtude dessa isenção, ele aplica o 126, também porque o 123.3S não seria a multa adequada à época dos fatos geradores. Então, aplica o 126, daí porque o reexame necessário, né? Em seu recurso, o contribuinte bate de novo na questão dos produtos isentos, né? Fala a perícia, fala na multa, mas a multa já foi dada, né? Certo? Fala novamente na incompetência e no erro da metodologia. E afirma que não há omissão de entrada, né? Já que as notas fiscais que não foram registradas foram levantadas pela fiscalização em outro auto de infração, umbilicalmente ligado, né? A questão do erro da metodologia, a perícia e o mérito da questão, né? Em razão das notas fiscais não escrituradas, que, portanto, o fiscal, quando tomou conhecimento dessas notas fiscais, deveria ter colocado no levantamento quantitativo de estoque, como ele não colocou, deu esse erro. O parecer, ele vai direto na questão da nulidade. Ele entende que, nos dois processos, isso, porque embora eu vá relatar posteriormente, né, esse aqui, que é a omissão de entrada, certo? O parecer verifica que realmente tem outro auto de infração referente a notas fiscais de entrada não escrituradas e que o fiscal deveria ter pego essas notas fiscais e lançado um levantamento quantitativo, certo? E, então, isso dá um erro de metodologia, né? E ele entende que, por isso, deveria ser nulo. O auto de infração, no caso, doutora Helena, que é da relatoria da doutora, é o 2018-038598, né? Então, senhores, em suma, este é o relato do primeiro processo.
Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passo a palavra, então, ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, nossa queridíssima secretária, doutor Fernando Martins, que não participava da reunião já há algum tempo. Seja muito bem-vindo, doutora Helena, doutora Mônica. Bem, senhores, o processo muito bem relatado pelo doutor Pierre, ele caminha para um desfecho que me parece que não poderia ser outro mesmo, por uma questão de lógica de levantamento. Outras questões que ele já apontou muito bem, como a questão da autoridade competente, como o tipo de sanção que não existia na época para produtos isentos, que o produto é isento ou não tributado, feijão e farinha, etc. Mas tudo isso é ultrapassado por uma questão importantíssima, que é a forma como foi utilizado pelo agente fiscal a metodologia. Ele fez um levantamento amplo e identificou operações sujeitas a notas fiscais que não foram escrituradas, mercadorias omitidas na sua escrituração, na aquisição, e razão pela qual, no momento em que ele estava fazendo um levantamento, um outro levantamento, essas mercadorias que ele identificou e sobre a qual ele lançou o crédito tributário, ele cobrou, lançou a multa, deveria ser considerada no levantamento. É evidente. Se eu identifico algumas notas fiscais que não foram escrituradas pelo contribuinte, digo, contribuinte, estou te multando por essas aquisições aqui que tu fizeste, mas não escrituraste. Ora, se eu estou considerando, então, eu estou validando, o agente fiscal valida essa aquisição ao contribuinte, dizendo, ó, você não registrou, não há como deixar de considerar tais mercadorias num levantamento que eventualmente venha a ser realizado. E foi exatamente isso que aconteceu no presente caso, em que o agente fiscal efetuou o levantamento, mas não considerou um levantamento anterior que ele havia feito, em que autuou a empresa por aquisição de mercadoria com aquelas notas fiscais e não registrou tais notas fiscais. Então, aí há uma incoerência. Ou ele não teria autuado, por falta de aquisição, ou se ele autuou, ele tem que considerar no levantamento quantitativo de estoque aquele quantitativo de mercadoria relativo às notas fiscais que foram objeto de autuação. É o caso aqui. Essa é a razão pela qual nos parece que as outras considerações a respeito de outras nulidades, autoridade competente, de multa ser aplicada, acaba sendo ultrapassada e deve sim ser aplicada a nulidade da autuação por erro na metodologia. Se poderia até pensar, e por que não incluir tais notas fiscais no levantamento? Porque aí seria o refazimento da ação fiscal. Não se inclui no levantamento quantitativo de estoque, porque aí teria que se identificar quais as mercadorias que deveriam ser relacionadas, identificar aquelas notas fiscais, seria um novo levantamento. Então, por essa razão, é que nos parece que esse erro que foi cometido, esse erro lógico, não ampara a continuidade desse auto de infração. Por tal razão, a Procuradoria se manifesta pela sua nulidade. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passa a palavra à doutora Helena Gomes, que pediu a palavra. Bom dia, senhores. Não, eu queria só fazer uma reflexão sobre essa questão da nulidade. Concordo que houve um erro na metodologia aplicada, e esse erro foi, inclusive, identificado pela própria defesa, né, que disse que a fiscalização não incluiu as notas fiscais que não tinham sido escrituradas. Então, assim, no meu entendimento, não seria um caso de nulidade, porque quando a gente vai para o artigo 83, o artigo 83 da lei 15.614, ele diz assim, são absolutamente nulos atos praticados por autoridade incompetente, o que não é o caso,
ou com preterição de qualquer das garantias processuais constitucionais, devendo ser a nulidade declarada de ofício pela autoridade. Também não há nenhuma preterição do direito de defesa da parte. Então, assim, o que houve foi um erro na metodologia, onde o fiscal deixou de incluir algumas notas fiscais no levantamento que deveriam ser incluídas. Então, eu acho, assim, no meu entendimento, não é um caso de nulidade, mas sim de improcedência. Essa acusação de omissão, de omissão aí, ela não procede, porque houve um erro na aplicação da metodologia. Entretanto, não houve cerceamento de direito de defesa da parte. Ela conseguiu identificar o que foi o erro nesse levantamento. Então, assim, eu entendo tratar-se de um caso de improcedência e não de nulidade. Ok, doutora Helena, obrigado. Doutor Pierre, com a palavra. Doutora Helena, me permita dar um entendimento mais amplo da questão da nulidade. A preterição do direito de defesa não é só como falta elementos, não. É como também quando a fiscalização é feita fora dos padrões legais, certo? Embora permita a defesa. Então, é um conceito mais amplo, né? Quando a fiscalização faz com a metodologia errada, certo? Há um claro cerceamento do direito de defesa. O contribuinte, ele não tem as prerrogativas de defesa que ele teria se fosse os atos fossem feitos de acordo com os ditames legais. Então, eu entendo, sim, que é um caso de nulidade. Até não posso dizer que é improcedência, que eu vou chegar e dizer que não tem uma omissão de entradas, e não é o caso, eu não sei, que eu não fiz o levantamento completo de se colocasse todas as notas no levantamento, se ainda não sobejaria, entendeu? Então, eu entendo que é um caso de nulidade, sim, certo? O erro da metodologia, no caso, durante o procedimento administrativo, o fiscal não seguiu o procedimento correto. E isso, sim, lá, embora alguns digam que não há cerceamento de direito de defesa nos atos procedimentais, mas isso afeta o lançamento como afetou. E eu entendo que é um caso de nulidade, sim. Doutora Helena, a tua palavra. Me permita a insistência, desculpa, talvez eu não esteja alcançando, mas assim, o que eu acho, doutor Pierre, eu posso até estar equivocada, mas eu entendo assim, não houve um erro na metodologia aplicada. Houve um erro na inserção dos dados. A metodologia, ela foi correta. Apenas o fiscal deveria ter inserido algumas notas e ele não inseriu. Então, no meu entendimento, a metodologia foi correta. Ela não foi equivocada. Agora, ele não inseriu alguns dados, alguns elementos que deveriam ser inseridos. Então, no meu entendimento, não houve um erro na aplicação da metodologia. Houve um erro na forma dele inserir os dados, que deixou de incluir alguns. Então, desculpa, mas eu continuo mantendo meu entendimento de que é um caso de improcedência e não de nulidade. Senhores, mais alguma discussão? Senhor presidente, posso... Pois não, doutor Matheus, com a palavra. A doutora Helena, ela tem um raciocínio muito rápido, né, e muito crítico, e nós temos que admirar isso, né? Nulidade, eu tenho utilizado, até talvez pelo conservadorismo, eu tenho utilizado o critério para identificar a nulidade ou a improcedência. Porque a improcedência significa apontar que o fato não aconteceu. Ainda que eu não tenha elementos muito concretos, como foi o caso de ontem, em que nós nos manifestamos, no processo de ontem, nos manifestamos pela improcedência, em que o agente fiscal, me lembre, por favor, o agente fiscal havia naquele processo, doutora Helena até voltou, o agente fiscal, ele havia utilizado uma metodologia
deixe-me ver, era falta de selo e a outra era omissão de entradas. Não estou conseguindo lembrar agora. Me permite, doutor Matheus? Sim, me lembro, por favor. Que houve o cliente se defendia como se fosse um levantamento quantitativo de estoque e era um levantamento financeiro fiscal, contábil, não? Pronto, acho que era isso mesmo. Era um levantamento, isso. E aí isso impossibilitava qualquer defesa por parte do agente fiscal. Mas o critério utilizado, como eu estava dizendo, para fins de identificar se é uma nulidade ou se improcedência, é se eu posso fazer uma afirmação razoável a respeito da ocorrência do fato. Quando eu posso fazer uma afirmação razoável a respeito da ocorrência ou não do fato, eu digo caso é de improcedência, não tenho... eu não posso afirmar que o fato aconteceu. Se eu não posso afirmar que o fato aconteceu, como é que eu posso dizer que é caso de procedência? Não posso. Eu só posso afirmar que é caso de procedência quando eu digo o fato aconteceu. Quando eu não afirmo, eu não posso afirmar que o fato aconteceu, aí tem duas questões. Eu não posso afirmar que o fato aconteceu, mas eu também não posso afirmar que ele não aconteceu. Ora, se eu não sei, se eu não posso ter uma posição razoável a respeito da ocorrência daquele fato, dizendo se ele aconteceu ou não, o que eu não posso me manifestar pela procedência, porque aí eu estaria, pela improcedência, porque aí, ou pela procedência, porque aí eu estaria fazendo um julgamento antecipado de um fato que eu não sei nem qual foi. Então, nessa situação, eu tenho que me encaminhar pela nulidade. Por quê? Porque eu não posso fazer uma afirmação segura a respeito da ocorrência do fato ou da sua não ocorrência. Quando eu tenho alguma segurança razoável a respeito disso, da não ocorrência do fato, eu digo, caso é de improcedência. É o caso de ontem, quando eu me manifestei, foi nesse sentido. É que eu tinha uma certeza razoável a respeito de que aquele fato não teria ocorrido. Não de forma direta, mas por conta de um outro elemento. No presente caso, sem inserir os dados das notas fiscais que não foram consideradas pelo agente fiscal, eu não tenho condições de afirmar se o fato apontado pelo agente fiscal aconteceu ou não. Eu tanto posso, posteriormente, ao incluir, pode-se chegar à conclusão de que o fato apontado pelo agente fiscal ocorreu e foi com certa gravidade, mais ou menos, mas que ocorreu, ou posso afirmar que o fato não ocorreu. Mas, nesse momento, eu não posso projetar o futuro e dizer ele ocorreu ou ele não ocorreu. Eu não tenho nenhum elemento para dizer isso, com exceção dessas notas fiscais. Razão pela qual a Procuradoria entende que o caso aqui é de nulidade, porque eu não posso fazer essa afirmação com o mínimo de segurança. Né? Já a improcedência, para que eu possa fazer isso, eu preciso ter algum elemento que me indique que aquele fato não ocorreu, ainda que seja um elemento indireto. E no presente caso, eu não tenho nenhum elemento para dizer isso, a não ser o erro na metodologia, que você tem razão, quando diz, na verdade, não houve erro na metodologia. O que houve foi erro da falta de inserção de elementos no levantamento, isso é verdade. Mas esse erro cometido da falta de inserção de elementos no levantamento, não me indica da possibilidade de procedência ou improcedência, não me dá uma direção segura a respeito dessa posição. Razão pela qual a Procuradoria se manifestou e se manifesta pela nulidade. Isso será verificado posteriormente numa nova ação fiscal. Aí vai verificar se o caso é de procedência ou não. Esse CONAT não pode fazê-lo. Então, é essa pequena distinção que eu acho que é um pouco conservadora, até criticada até por alguns advogados, mas me parece que é uma posição razoável a respeito dessa matéria. É isso, senhor presidente. Obrigado, Matheus. Pela ordem, doutora Mônica Castelo. Obrigada, presidente. Bom dia a todos, a todas. Só uma complementação, se é que é possível, né, ao brilhante raciocínio aqui desenvolvido pela Procuradoria.
Se a gente for, porque assim, a metodologia do levantamento de estoques, ela é feita com base no artigo 92 da Lei 12.670 de 96, no CAPT, onde fala, né, que o movimento real tributável vai ser apurado através do levantamento fiscal, onde serão considerados o valor das entradas, saídas, estoque inicial e estoque final. Né? Então, assim, o valor das entradas que devem ser considerados, o valor das saídas devem ser considerados. Quando eu deixo de introduzir, né, qualquer uma dessas informações, eu estou, obviamente, promovendo, provocando um resultado com erro. Né? Então, existe um erro aí, de fato. Né? O fato de você introduzir, como muito bem colocou a Procuradoria, o doutor Matheus aqui, quando você deixa de acrescentar esses valores, essas informações, você está produzindo uma metodologia com erro. O que é que diz a metodologia? Que você tem que acrescentar, tem que colocar todo o valor da entrada, todo o valor da saída, os estoques iniciais e finais. Quando você não informa isso aí, essa metodologia vai ser produzida com erro, com certeza. Né, até mesmo para que o próprio contribuinte possa dizer, olha, essas notas fiscais não devem fazer parte do levantamento, essas notas fiscais não devem ser consideradas no levantamento, porque aqui a gente está tratando de mercadoria e aqui se trata de ativo imobilizado. Então, é um erro de metodologia, com certeza, pelo menos na forma como eu enxergo. Então, assim, eu entendo da mesma forma que deve ser considerada a nulidade. Essas notas deveriam ser consideradas. Uma vez considerada, aí sim, é o resultado que você chega a uma procedência, a uma parcial procedência ou uma improcedência. Né? Mas com a inclusão dessas notas fiscais que foram deixadas de lado. Somente assim que a gente pode chegar a esse resultado. É esse o entendimento, no meu ponto de vista. Obrigado. Mais alguma discussão, senhores, com relação ao processo? Senhor presidente. Rapidamente. O que eu achei mais estranho nesse processo é que eu tentei ver o CD aqui para ver o totalizador, mas ele não está aqui. Mas a parte se defende, e o recurso também fala, que os produtos são isentos, farinha e feijão, ou feijão e farinha, do jeito que ele colocou. E foi cobrado nesse auto de omissão de entrada ICMS, quando eu acho que todo mundo sabe que feijão e farinha é mercadoria isenta. Não tinha que cobrar o ICMS. E por conta disso, que o julgador de primeira instância foi pela parcial procedência. Tirou o ICMS, deixou só a multa do 123, 3S. Agora, ele também questiona na defesa que o fiscal atuante deixou de considerar notas fiscais dele no totalizador. Aí eu, atrás de ver, para ter essa certeza que elas realmente não foram consideradas, mas não deu para ver. Mas o julgador disse desse jeito, não, tudo bem. Só falou assim, o julgador, que se tem a nota é para estar escriturada. Então, ele não foi por esse prisma aí da defesa, ele afastou. A nota tem que ter escriturada. Mesmo que aquela nota tenha sido alvo de infração por falta da escrituração. E o parecer foi e disse, olha, a metodologia é aquela, mas há problemas no levantamento fiscal, equívocos no levantamento fiscal, ao não levar em consideração essas notas. Foi isso que o parecer disse. Aí, Helena, talvez se retornasse para incluir tudo, mas é aquela questão, ir lá para o início, refazer a ação fiscal. Uns entendem assim, não sei, talvez pudesse emitir a nota fiscal, né? Mas, realmente, é uma falha, né? Desde o início, que já tem um problema até da cobrança do ICMS, né? Eu acho que um refazimento da ação fiscal, por anuidade, seria mais proveitoso, eu creio. Era isso, senhor presidente. Ok, doutor Falcão. Doutor Matheus, ainda quer falar? É bem rápido, porque o fato da dedução indireta foi exatamente o que aconteceu ontem. Só para corroborar o raciocínio que eu acabei de desenvolver, tratava-se de... Eu não sei se... estadual, houve uma falha, doutor, na qual se indicava...
O som não está chegando bem, doutor Matheus, pelo menos para mim, se eu puder repetir. Ok, Ok, deixa eu encostar mais aqui. A acusação fiscal ontem, está escutando, senhor presidente? Sim, melhorou bastante agora. Ok, a acusação fiscal ontem, líquido de um processo que nós analisamos, foi aquela de que ele havia internado mercadoria destinada a outro estado. E o agente fiscal fez essa acusação com base na falta de registro daquela nota fiscal no sistema. A partir daí, ele deduziu que teria ocorrido internamento, ele não utilizou nenhum elemento, ou seja, ele utilizou um elemento indireto para chegar à conclusão de um outro fato que teria ocorrido o internamento. Anteriormente, a legislação permitia a utilização desse elemento indireto para se identificar o internamento da mercadoria. Mas, a partir da modificação da legislação, esse elemento de presunção deixou de existir, razão pela qual, para fazer a acusação de internamento, o agente fiscal tinha que efetivamente utilizar-se outro elemento. Aí, ele não utilizou-se, o único elemento que ele utilizou foi uma presunção. Essa foi a razão pela qual, ou seja, ele havia chegado a uma conclusão de um fato de forma indireta. Razão pela qual a Procuradoria entendeu que o caso era de improcedência. Né? Essa é a pequena diferença entre você cogitar de um fato que poderá vir a ocorrer e de um fato que não pode ocorrer com base naquele elemento que foi identificado. Eu tenho certeza que, com base naquele elemento que foi utilizado pelo agente fiscal naquele processo de ontem, não se pode chegar à conclusão de internamento de mercadoria. Não há nada que indique isso. Ou seja, ele utilizou-se de um elemento indireto para chegar a uma conclusão. Elemento esse que não podia utilizar. Eram só essas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Mônica, quer fazer uma intervenção? Sim, senhor presidente. Eu estou vendo aqui, no argumento de defesa, no recurso, ele alega as notas fiscais que foram objetos da autuação, se eu não me engano, o auto de infração é da relatoria da doutora Helena, né, que deve ter sido aí falta de escrituração, de documentos fiscais, essas coisas assim. Se existe realmente, tanto o doutor Pierre como a doutora Ana, se seria possível realmente se dizer que existe uma relação que possa ser feita essa correlação ou essa causalidade, no caso aqui, entre as notas fiscais, porque se forem documentos completamente estranhos ao auto de infração, não seria caso de nulidade, se essas notas realmente poderiam fazer ou não parte desse levantamento, se a doutora Helena teria como dizer, e o doutor Pierre também, se tem como dizer, se realmente essa alegação trazida pelo contribuinte referente a esse auto de infração, se essas notas fiscais deveriam realmente constar nesse levantamento, porque ele pode não ter incluído essas notas fiscais, não porque errou a metodologia, mas porque, de fato, essas notas não deveriam fazer parte do levantamento. Se a gente tem elementos agora para dizer isso aí. Esse é o meu questionamento. Sim, Mônica, doutora Mônica, eu acho que nós temos elementos. O contribuinte, ele só comercializa 2 produtos, feijão e farinha. Tudo se refere a isso. O parecer já foi verificar isso aí. Quando ele foi feito aqui, a própria fiscalização diz que a fiscalização registrou todas as entradas e depois bem como todas as declaradas pelo contribuinte do SPED. As que ele não declarou, ou seja, não escriturou, ele não colocou. E essas notas do outro auto se referem ao mesmo produto que não foram escriturados. Mas a fiscalização, mesmo sem ter sido escriturado, como ela tomou conhecimento, ela tinha que votar nesse levantamento. Então, nós temos todos os elementos, sim. Tanto nesse como no próximo processo. Não, eu gostaria também de ouvir a lei do PR no sentido exatamente assim, porque se essas notas fiscais de entrada que não foram escrituradas, forem referentes a material de uso e consumo ou ativo, realmente não eram para constar no levantamento. Apesar de eu ter 2 tipos de produto, como o senhor está falando, né, farinha e feijão, não sei, apesar da obrigatoriedade de escrituração, de selo nas entradas, todos os documentos de entrada, mas não necessariamente todos os documentos de entrada devem fazer parte de um levantamento fiscal. É só isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Se tiver 1 ou 2, já tem um erro da metodologia. Se não forem todos. Doutora Helena, com a palavra.
Doutora Mônica, na verdade, eu abri o CD aqui, e o CD, o fiscal, ele relaciona as chaves apenas dos documentos, então seria necessário abrir chave por chave para verificar, mas o auto de infração é só de feijão e farinha. Entendeu? Os produtos são só realmente feijão e farinha. Agora, pela nota fiscal, nota por nota, no momento não seria realmente possível verificar, porque ele indica aqui só as chaves dos documentos, mas os produtos são só feijão e farinha. Mais alguma discussão, senhores, com relação ao processo? Doutor Pierre, como vota? Presidente, eu conheço de ambos os recursos, o reexame e o recurso ordinário, e dou provimento a ambos os recursos, entendendo por nulo o lançamento em razão do erro na metodologia do levantamento fiscal. Depois das discussões, algum sentido, voto em sentido contrário, doutor Lelena, continua com a procedência? Não, senhor presidente, os esclarecimentos do doutor Matheus, da Procuradoria, foram bastante esclarecedores, me esclareceram bastante essa diferença. Obrigada aí. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece de ambos os recursos, dá provimento para modificar a decisão de parcial procedência para a nulidade do feito fiscal nos termos do parecer da Assessoria Processual Tributária e manifestação da doutora PGE. Doutor Pierre, passaremos então para o segundo processo da pauta, também da empresa Minas Sul Comércio de Alimentos, processo de recurso 2259, 2018, auto de fração 2018-03869, em que é recorrente Minas Sul Comércio de Alimentos, recorrido Célio Julgamento de Primeira Instância, doutor Pierre é o conselheiro relator, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e nulidade pela assessoria, o parecer da assessoria processual tributária. Com a palavra, doutor Pierre. Presidente, me permita agora que o seu resultado do primeiro poderiam ter sido relatados em conjunto, apesar da peculiaridade, né? O caso aqui é omissão de entradas, né? E há a mesma questão do levantamento. O contribuinte também teve outro auto de infração lavrado contra ele, que é a falta de registro de entradas, né? E aqui também não foi no levantamento, ele não foi colocado. O segmento foi o mesmo, apresentou a defesa com as argumentações muito semelhantes, o julgamento foi muito semelhante, o parecer foi no mesmo sentido da nulidade. Entendo aqui o caso que seria a aplicação do mesmo resultado. Doutor Pierre, só para destacar que nesse processo, no processo anterior, o contribuinte, além da nulidade da metodologia, trouxe também a questão da incompetência da autoridade. Isso, né? Isso. No caso, é bom destacar, afasta, né? No caso, essa nulidade... Não, no caso, eu não cheguei, nos outros nós nem chegamos a apreciar, porque a primeira nulidade já foi dada. Ok. No processo anterior, né? Não é que nós não afastamos, nós nem sequer julgamos. Pronto, eu estou trazendo para a discussão e perguntando se tem esse destaque. Tem a mesma coisa, as alegações são muito semelhantes, tem essa a mesma argumentação no recurso da incompetência, do erro da metodologia, não tem omissão de entrada, pede a saída e pede a questão da multa, mas que não... Ok. Bom, então, da forma regimental, passo a palavra do doutor Matheus Viana Neto para as suas considerações. Então, presidente, esse auto de infração, ele tem a mesma nulidade suscitada no auto de infração anterior, apesar de outras considerações que eu posso dizer, ou seja, é a não inclusão das notas fiscais objeto da autuação do levantamento, razão pela qual o caso é de nulidade. A Procuradoria se manifesta nesse sentido, pela nulidade do lançamento tributário. É isso. Alguma discussão, senhores? Aqui no caso específico é omissão de saída, né, doutor Pierre? Mas o mesmo levantamento, mesma metodologia. Alguma discussão? Não tem discussão. Como vota, doutor Pierre? Eu conheço o recurso, dou provimento, por entender nulo, o lançamento por erro na metodologia.
Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, essa Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para reformar a decisão de procedência do feito fiscal, julgar nulo nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificado pelo Procurador do Estado. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão e já anuncio o terceiro processo da pauta, processo 2256, 2018, auto-infração 2018-03862, em que é recorrente Minasul Comércio de Alimentos, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, doutor Pierre, Carlos César Quadros Pierre, o conselheiro relator, indicação de procedência do feito fiscal no julgamento singular e pela Célula de Assessoria Processual Tributária. Passo a palavra ao doutor Pierre para o relato do auto, relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Trata o caso de auto-infração lançado contra a mesma empresa dos dois processos anteriores, a mesma fiscalização, em que se alega a falta de selo de entradas. No auto de infração, quando tem penalidade, tem o 123.3M, combinado com o parágrafo 12 da Lei 12.670/96. No relato da infração, o fiscal bota da seguinte maneira: sem o selo fiscal de trânsito, tal, multa reduzida caso o ICMS esteja recolhido e nota fiscal escriturada na FD do destinatário. Embora ele coloque lá 123.3M combinado com o parágrafo 12, quando ele vai aplicar a multa, ele não coloca o parágrafo 12, 2%, ele coloca só 123.3M. Na defesa, o contribuinte alega que a farinha e o feijão são isentos, que estão devidamente escriturados, né? Ele pede a nulidade em razão da autoridade designante. Isso feita, eu vou novamente ressaltar que a autoridade designante foi o orientador da SESEC. Ele diz que o artigo 821, parágrafo 5º, não tem orientador da SESEC como uma possível autoridade designante. Ele pede perícia, mas a perícia fala sobre saídas, inclusive os quesitos se referem a saídas e tal. Me parece que é um pedido genérico feito com base nas mesmas defesas anteriores, mas, né? O julgamento afasta a perícia, não se manifesta sobre a questão do parágrafo 12 do 123, né? Afasta a incompetência, afirmando que o artigo 820, parágrafo 5º, inciso 7º, fala do orientador, certo? E que, portanto, ele seria a autoridade competente e entende pela procedência do auto. O recurso, o contribuinte, de novo, pede a perícia, mas se baseia nas questões das saídas, inclusive os pedidos se referem a saídas. Bate de novo na questão de incompetência e bate na questão da multa reduzida do parágrafo 12. O parecer entende que a autoridade é competente por força do artigo 821, parágrafo 5º, inciso 7º, que não traz prova da escrituração e que, portanto, deveria ser aplicado o 123.3M. E esse é o relato, senhor presidente. Eu tenho outras informações a dar. Embora o contribuinte diga que não tem prova da escrituração, há auto de infração aqui, certo? De falta de escrituração de entrada. Eu tive cuidado de ver a planilha, as notas não são as mesmas, né? E o fiscal, ele é muito dúbio quando ele fala aqui como fez o levantamento, mas quando ele bota a penalidade, ele bota combinado com o parágrafo 12. Agora, quando calcula sem o parágrafo 12. Sem o parágrafo 12, né? Mas eu devo informar que as notas desse auto por falta de selo não são as mesmas do auto por falta de escrituração de entradas. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre.
Passo então a palavra ao doutor Matheus Viana, procurador do Estado. Muito bem, senhor presidente. Aqui é um pouquinho diferente, aqui merece algumas considerações, outras considerações. Primeiro, quanto à questão da autoridade competente, que é uma das nulidades suscitadas pelo recorrente. Ora, é muito interessante que quem trabalha na advocacia, e principalmente na advocacia pública, em que nós recebemos, né, impetrações, mandato de segurança contra as diversas autoridades, e o impetrante, ele acaba designando as autoridades com os nomes mais diversos. Por exemplo, o coordenador da tributação, ele coloca chefe da tributação, ele coloca o chefe do núcleo, coordenador do núcleo, não sei o quê. Ele inventa uns nomes assim que são os mais estapafúrdios. Onde foi? Certamente que esse advogado, ele utilizou-se de outros nomes que são utilizados talvez até em outros estados, em outras secretarias. Aí ele utiliza aquele nome que vê-se que não é. No entanto, ele, ao indicar a falta de indicação precisa do nome da autoridade impetrada, não significa que aquele mandato de segurança ele será indeferido, a inicial será indeferida por falta de indicação correta da autoridade. E por que ele não é indeferido? Porque, na maior parte das vezes, essas mudanças que ocorrem no âmbito da administração pública, os nomes do chefe, da chefia, vai mudando ao longo do tempo. E, às vezes, a legislação respectiva, que cuida disso, as diversas legislações que têm alguma relação, não são atualizadas. Mas isso não significa que aquela pessoa lá não possa praticar aquele ato, ou que o mandato de segurança que foi impetrado não será recebido, porque mudou o nome da autoridade. O importante é que haja identificação, né? É o caso aqui. O que acontece é que a legislação anterior não falava expressamente o nome do orientador da SESEC, acho que é isso. Ele não falava orientador da coordenação, orientador não sei o quê, e não falava orientador da SESEC. Mas qual o orientador da SESEC quisesse a mesma função que quisesse os outros orientadores, ou seja, ele faz a coordenação das atividades de um determinado setor da Secretaria da Fazenda, né? Então, por conta disso, às vezes, a legislação não é atualizada no tempo certo e tal. Aí, por conta disso, porque não está lá expressamente, tem todos os coordenadores e tal, mas não tem um coordenador com aquele nome específico lá, que foi objeto do mandato de ação fiscal, ele diz, olha, aí tem ilegitimidade da autoridade designante. E não é, né? Na verdade, a autoridade designante, por exercer a chefia daquele órgão, ou exercer a coordenação, ele tem, sim, competência para designar a ação fiscal. Então, esse primeiro argumento do contribuinte nos parece que deva ser afastada por essas razões simples. O segundo argumento utilizado pelo contribuinte é de que o agente fiscal não teria... Agora acabei... Só tem essa nulidade. É só essa mesmo, né? Depois é a questão da redução da multa. A redução da multa, isso. A redução da multa. A questão da redução da multa, ela tem a ver com a escrituração. E aí é interessante. Para que a multa seja reduzida, há necessidade que o contribuinte, nessa situação, ele tenha escriturado, porque estamos tratando de falta de selo ou de falta de registro no sistema por ocasião das entradas das mercadorias em nosso estado. Primeiro ponto, o contribuinte não disse que as mercadorias não são dele, que ele não adquiriu tais, que é um dos argumentos muito utilizados,
de que ele não teria adquirido tais mercadorias, a empresa teria fornecido para outros no seu nome. E isso, nesse caso, não ocorre. É o primeiro ponto. Então, ele admite que adquiriu, ainda que não diga expressamente, mas ele diz que adquiriu. E chega a afirmar que essas notas fiscais foram sim escrituradas. E o doutor Pierre, muito atento, diz, essas notas fiscais não são aquelas que foram objeto da autuação e que não foram escrituradas. Por falta de escrituração, elas foram autuadas. Não são. Aqui são outras notas fiscais. Pois muito bem, não são aquelas que não foram escrituradas, mas se foram escrituradas, aí é em benefício do próprio contribuinte. Ele deveria ter trazido aos autos elementos que comprovassem que ele escriturou pelo menos uma ou duas ou três. Não precisava trazer todas, não, mas algumas só para comprovar, essas notas que foram escrituradas. Mas quer seja na impugnação, quer seja no recurso, ele não trouxe nenhum elemento que comprove que tais notas fiscais foram escrituradas na contabilidade ou na escrita fiscal, o que isso resultaria numa aplicação de uma sanção menos gravosa para ele. Como ele não trouxe, é por essa razão que o julgamento singular e também a consultoria se manifestou pela procedência da acusação fiscal. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Doutor Matheus, só fazer uma observação. Ok. De ordem, presidente, se me permite. O julgamento de primeiro grau, ele não tece qualquer consideração sobre essa aplicação. Ok, o julgamento singular, ele, na verdade, não tratou dessa matéria, apesar de ter sido suscitado de que teria sido escriturado. E no recurso, o contribuinte suscita essa questão novamente, mas não traz nenhum elemento novo. É isso, né? Ok. A Procuradoria, mais uma vez, ratifica o que falou anteriormente, no sentido de que é o caso de procedência da acusação. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Senhoras, doutor William Falcão e doutora Helena. Então, pela ordem, né? Não sei se equivoquei, mas, doutor, vamos lá, doutor Falcão. Ok, senhor presidente, obrigado. O conselheiro Cássio Pierre já mostrou que no auto de infração, a autoridade fiscal sugeriu a aplicação do 123.3M, combinado com o parágrafo 12 da Lei 12.670/96, alterado pela 16.258/2017. Ele sugeriu essa penalidade. No entanto, ele, quando foi calcular a multa, aplicou só o 123.3M, esqueceu o parágrafo 12, e aplicou 20% da base de cálculo. A base de cálculo é 803.039,06, 20%, 160.607,81. Aí me chamou a atenção, quando eu fui analisar, que ele colocou o parágrafo 12. Porque o parágrafo 12 diz que é quando as notas fiscais, né, estejam escrituradas. O parágrafo 12 diz claramente: a multa passa a ser 2% do valor da operação ou prestação quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente recolhidas e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais transmitidos na FD. Parágrafo 12. Imposto recolhido. Não sei se essas notas aí também são de farinha e feijão, porque nos totalizadores do SLE é farinha e feijão. Aí já tem a questão de farinha e feijão isenta, o 126, escriturada, parágrafo 1 de 126. Já tem outra questão. Mas, assim, eu fiz uma análise rapidinho e aqui o CD mostra que são 34 notas fiscais de entradas sem selo fiscal, que a base de cálculo é 803 mil, eu vi a planilha lá. O próximo processo é o da conselheira doutora Helena, o auto de infração 2018-0359, deixou de escriturar 34 notas fiscais de entrada, coincidentemente, a mesma quantidade, 34 notas fiscais. Aí, então, eu fui comparar. O auto seguinte é deixar de registrar nota fiscal de entrada.
O do conselheiro relatado agora, o Pierre, é falta do selo. E eu observei que, por exemplo, a primeira nota da relação é a 3511. Nós escrevemos 3511, emitida em 24 de março de 2014, no valor de 106 mil. Essa nota fiscal 3611, ela não está sendo reclamada como nota fiscal não escriturada. Então, eu deduzo que essa nota fiscal está escriturada. Eu pesquisei e, efetivamente, ela está escriturada. Essa nota fiscal 3511, a primeira, que é a nota não selada, ela está escriturada. Então, eu verifiquei também que nos dois, nesse auto, falta de selo e não escriturada, acho que a sétima nota, a nota 196, está aqui, nota não escriturada. Quando eu vou na planilha lá do processo do conselheiro Pierre, a 196 é não selada. Então, a 196, ela está não selada e também está não escriturada. Então, aí fica um trabalho de dizer, se vai considerar o parágrafo 12, ela tem que estar escriturada. Então, dentro das não seladas, tem notas que não estão seladas e não estão escrituradas, e tem notas não seladas mais escrituradas. É como se fosse cabível a penalidade do parágrafo 12 com uma parte das notas, e só o 123.3M para outras notas. É um trabalho assim que tem que fazer mesmo de separação, dá um trabalhinho fazer. A outra questão é que se efetivamente, porque aqui eu não consultei, a empresa trabalha só com feijão e farinha, mas nessas notas eu não consultei, é a chave. Se é feijão e farinha, elas são isentas. Se são isentas, eu entenderia que se estenderia a penalidade por 126, parágrafo único para aquelas que estão escrituradas, que a penalidade ainda é menor, é 1%. Aí, é só uma coisa que eu estou trazendo, que eu detectei isso, para a discussão. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Falcão. Pela ordem, fiquei na dúvida. Doutor Pierre e doutora Helena. Não, presidente, eu já me sinto contemplada aí pelas explicações do doutor William. Ok, obrigado. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Doutor, enquanto você é muito diligente, eu não tinha identificado nenhuma nota que tivesse os dois autos. Tem mais de um, William, só essa, porque as que eu olhei para mostrar, eu não li todas as 30. Fui olhando, não tinha. Microfone, doutor William, microfone está desligado. 34 na relação não selada e 34 na relação... Não, eu vi essa aqui, mas... Então, eu fui olhar os números das notas e não identifiquei. As que eu vi, eu consultei, são várias que estão não seladas, no auto não seladas, mas elas estão escrituradas. Não cheguei ao total, não, são várias, porque são... Eu vou esclarecer um outro ponto aqui também. A fiscalização, eu não sei por que eu não tinha chamado esse fato nos outros autos, mas lá um pouquinho assim. Quando ele vai fazer o resumo aqui desse auto de infração aqui, ele diz assim, no caso, veja lá, ele sugere a aplicação combinada com o parágrafo 12, mas lá embaixo ele diz se houver escrituração, né? E depois ele diz aqui no relato, né? Diante disso, temos que a empresa incorrer em infração à legislação fiscal sendo cabível a aplicação do dispositivo legal disposto no 8783K, receber mercadoria destinada a contribuinte baixado. Então, eu noto que a fiscalização ela não foi clara o suficiente. O que eu vejo aqui é o seguinte, eu vejo que a atenuante da multa ela pode ser aplicada para alguma parte dos fatos geradores, outras não. E eu vejo também que o julgamento de primeiro grau não se manifestou sobre isso. Certo? Se for o caso, para fazer uma perícia, há essa possibilidade de aplicar multa tal, atenuada, quando a aplicação no mesmo lançamento, ou o fato de ter uma nota dentro já impossibilita a aplicação de qualquer multa. Se houver a possibilidade dessa atenuante, né, o contribuinte vai ser apenado com a multa que ele escriturou, ou 126, no caso não seria o 126, parágrafo 1º, se ele não tiver escriturado, sim, 10%, então ficaria na mesma, né?
se não seria o caso de devolver o primeiro grau, que não apreciou isso, para, se for o caso, ele faça a perícia, então o contribuinte possa se manifestar adequadamente sobre essa perícia. O contribuinte não pediu a nulidade de julgamento do primeiro grau, mas o julgamento de primeiro grau, ele não se manifestou sobre essa aplicação do parágrafo 12 e sobre a alegação de que estavam escriturados. Processo em discussão. Doutora Mônica Castelo, com a palavra. Eu entendo como a proposição aqui do Dr. Pierre extremamente prudente, uma vez que a gente não tem, nesse momento, como analisar e verificar todas as notas fiscais, né? Mas seja sempre patente, evidente a diligência aqui do Dr. William, ele mesmo confessa que não foi possível verificar, e não é realmente possível verificar, porque isso é um trabalho, já que existem muitas notas fiscais, é um trabalho minucioso, que exige um pouco mais de cuidado e atenção. A gente não tem como dizer que todas foram escrituradas, assim como a gente não pode dizer se somente algumas foram escrituradas. Uma vez que a gente não tem essa certeza, a gente já não pode partir da presunção ou de aplicar logo diretamente para todo o levantamento ou apenas para as partes que foram identificadas. Eu acho que realmente seria prudente, já que o doutor Carlos Pierre traz essa questão de que o julgamento singular não se pronunciou sobre uma questão que eu entendo que realmente extremamente relevante para que a gente possa afirmar o nosso convencimento, até mesmo para poder julgar com mais certeza, com mais segurança, né? Eu entendo que realmente seria prudente, uma vez que ele deve se pronunciar acerca dessa escrituração ou não desses documentos, para que a gente possa aplicar ou não a minorante da legislação. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Matheus, quer se pronunciar sobre esses pontos levantados pelo relatório? Tem razão, doutor Pierre, doutora Mônica. Ele levantou a questão, né, de retorno. Talvez a minha única questão talvez até pelo não há prejuízo para o contribuinte, já que ele nem mesmo suscitou a nulidade do julgamento. Se essa diligência fosse realizada aqui mesmo pela Câmara, ela determinasse a realização dessa diligência para separar as operações e aí aplicar a sanção cabível, a minorante cabível ou não. Uma questão de celeridade processual, tem que retornar novo julgamento. Então, me parece que eu só sugeriria isso, senhor presidente, era que essa diligência fosse realizada pela própria Câmara, já que ela vai analisar essa questão, que não foi citada pelo contribuinte no seu recurso. Então, me parece que seria mais eficiente, mais rápida a solução do litígio. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Em discussão, senhores. Doutor Pierre. Senhor presidente, como esse tribunal acertadamente não aplica a preclusão da apresentação de provas, né, eu concordo com a sugestão do doutor Matheus, porque a perícia não inviabilizaria, certo, que o contribuinte produzisse provas no decorrer ou após, né? Então, seria interessante. Se houvesse a preclusão e ele só pudesse apresentar devido a fatos novos com a perícia lá no primeiro grau, aí nós teríamos que voltar e retornar ao processo, mas concordo plenamente na perícia, no sentido de que seja feito o levantamento das notas fiscais não seladas, quais estavam escrituradas ou não. Fiscal e contábil, doutor Pierre? A escrita fiscal e contábil, né? Sim, ok. Fiscal e contábil. Senhores, processo em discussão. Mais algum ponto a ser acrescentado? Só lembrando, senhores, que a nulidade, né, nesse processo, a questão da autoridade designante, então seria interessante apreciarmos, e há um pedido da perícia pelo próprio contribuinte, mas não formula quesitos, né, genérico, mas de certa forma atende também o pedido da parte, para verificar se as notas fiscais relacionadas no referente ao processo, à infração, estão regularmente escrituradas, a escrita fiscal e contábil do contribuinte. Nesses termos, doutor Pierre, como vota? Sim, senhor presidente, eu afasto a preliminar.
e voto no sentido da realização de perícia para verificação da escrituração das notas fiscal e contábil. Doutor Falcão pediu a palavra. Foi, senhor presidente. Exatamente como o conselheiro Pierre está pedindo, para fazer a separação, se essas notas não seladas, né, estão escrituradas, e ver essa questão. Mas eu acharia também prudente de verificar se essas notas fiscais se referem a mercadorias isentas ou não tributadas, porque, na minha visão, mesmo com a penalidade do 123.3, parágrafo 12, se a mercadoria isenta não tributária, já está afetado no artigo 126, que é a mercadoria isenta não tributada é o 126. E se tiver escriturado, é o parágrafo 1, que é menor ainda. Eu acho que essa discussão poderá vir. Então, eu aproveitaria para fazer logo, se as mercadorias relativas a essas notas fiscais, constante dessas notas fiscais, são isentas ou não tributadas. Concorda, doutor Pierre? Presidente, concordo, muito acertado. Então, incluiríamos mais esse item, né? Verificar a estruturação contábil fiscal das notas e se mercadorias são isentas ou não tributadas. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dar parcial provimento, porque há um pedido de perícia, né, doutor Pierre, apesar de ser genérico, afasta preliminarmente a nulidade por autoridade designante, impedimento da autoridade designante, e a perícia para verificar se os documentos, se as notas fiscais constantes do processo estão escrituradas, né, na escrita contábil e fiscal, e se as mercadorias são isentas ou não tributadas. Esta decisão. Temos mais 2 processos também da mesma empresa, e, segundo a doutora Helena, podem ser analisados, apreciados os 2 processos, que trata exatamente da falta de escrituração de notas fiscais. E aqui anuncio os 2 últimos processos da pauta. Processo de recurso 2255, 2018, áudio infração 2018, 03859. E o processo 2257, 2018, áudio infração 2018, 03865, em que recorrente Minas Sul Comércio de Alimentos Limitada, recorrido célere de julgamento em instância. A decisão para ambos os processos foi de procedência na instância singular, e a assessoria processual tributária também sugere a aplicação pela penalidade, pela procedência do feito nos termos do julgamento e do lançamento do crédito. Passo a palavra à doutora Helena para relato dos processos anunciados. Bom dia a todos mais uma vez. Senhor presidente, os pontos discutidos nesses 2 processos, que um trata de falta de escrituração de notas fiscais de entrada e o outro processo falta de escrituração de notas fiscais de saída. Mas os pontos a serem discutidos aqui, arguídos pela parte também, e pontuados pelo julgador, são os mesmos dos processos anteriores. O primeiro processo trata de falta de escrituração de documentos fiscais de entrada. A firma em processo de fiscalização ampla deixou de escriturar notas fiscais de entradas eletrônicas, montante tal, conforme planilha e anexo. Na planilha em anexo, no CD, o agente do fisco identifica que as mercadorias são feijão e farinha, realmente, e relaciona as notas fiscais, 34 notas fiscais que deixaram de ser escrituradas. O processo segue para a empresa entra com impugnação, onde ela alega, do mesmo jeito dos processos anteriores, primeiramente uma nulidade por incompetência da autoridade designante, pontuando que o ato designatório referente ao mandado de ação fiscal, a autoridade designante, o senhor Gustavo Albuquerque, orientador da célula, e que não está relacionada em nenhum dos cargos elencados no parágrafo 5º do artigo 821, portanto, não seria competente para designar um funcionário da Cefaz para fazer a fiscalização. Também, na impugnação, ele pede aqui uma perícia, mas os pontos, ele indica aqui alguns quesitos para a realização de perícia,
que eles, na verdade, não têm muita relação com o objeto da autuação, porque os quesitos que ele apresenta aqui primeiro, para quais são os produtos comercializados pela empresa. Já foram identificados aqui que a autuação é de feijão e farinha, mas ele pede aqui que a perícia identifique quais são os produtos comercializados pela empresa. O segundo quesito, quem emitiu as notas fiscais. E o terceiro quesito, quais as informações constantes dos documentos em anexo, se elas estão claras. Então, esses são os quesitos que ele pede aqui, pelo qual ele justifica aqui o pedido de perícia. Ele não entra no mérito da questão na peça de impugnação, apenas diz que essas notas foram escrituradas e pede aqui a sustentação oral. O processo segue para o julgamento singular, onde o julgador singular afasta, primeiramente, o pedido de perícia, entendendo que as provas acostadas são mais do que suficientes à formação do convencimento sobre a matéria, é um pedido genérico, portanto, ele afasta. Também afasta a nulidade, porque da incompetência da autoridade designante, entendendo que a autoridade designante é o orientador da célula, portanto, estaria, sim, relacionada tanto no artigo 88 da Lei 2.670, como no artigo 821 do Decreto 24.569. Entende o julgador singular que as provas trazidas pelo autuante são inequívocas, que a parte não entrou na questão meritória, limitando-se a pugnar pela perícia, que mesmo se tratando de mercadorias isentas, a obrigatoriedade de escriturar as notas fiscais na FD, ela persiste, que a parte não apresentou os livros para comprovar a escrituração das notas fiscais de entrada e decide aqui pela procedência da autuação com a aplicação do artigo 126, de 10% sobre o valor da operação. A empresa entra com recurso ordinário, onde ela repete aqui os seus argumentos, inclusive o pedido de perícia aqui, repete o argumento com relação à nulidade por incompetência da autoridade designante, traz aqui uma resolução 42/2019 do CONAST sobre a questão da nulidade em relação à incompetência de autoridades, faz menção aqui que os produtos por ela comercializados são farinha e feijão, portanto, são isentos, e que é perceptível que a relação das notas fiscais apontadas que as notas fiscais estão escrituradas. Pontua aqui somente assim, alega que as notas fiscais estão escrituradas e que são isentas de ICMS. Repete aqui o pedido de perícia com os mesmos quesitos, quais são os produtos comercializados, quem emitiu as notas fiscais e se as informações constantes no auto de infração são claras. Por fim, faz aqui o pedido, pedindo aqui a nulidade, o pedido, ratificando aqui o pedido da nulidade e o pedido de perícia com a sustentação oral. O processo segue para a assessoria processual tributária, onde a assessoria processual tributária se manifesta aqui pela manutenção de procedência sobre a fundamentação de que, independente das mercadorias serem isentas ou não, o contribuinte está obrigado a escriturar e a prestar as informações fiscais em arquivo digital referente à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadoria, das aquisições e prestações de serviços dos lançamentos realizados nos exercícios fiscais de apuração e de outros documentos de informações correlatos, nos moldes do Manual de Orientação do ADCOTEP 9 de 2008, que, analisando os elementos de prova juntados ao processo, à luz dos dispositivos normativos que regem a matéria, dúvida não há quanto à materialidade da infração, uma vez que as notas fiscais de entrada constantes na planilha de fiscalização não foram lançadas na escrituração fiscal digital da empresa, legitimando a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3G. Note que o julgador singular, ele se manifestou pelo 126, já o parecerista, aqui se manifesta pela aplicação do artigo 123, 3G, falta de escrituração de notas fiscais de entrada. Quanto às razões do recurso, descabidas alegações de incompetência da autoridade, no que tange a alegação de que as notas estariam lançadas na FD, a empresa não trouxe qualquer elemento de prova, e afasta aqui o pedido de perícia, constei no artigo 97. É o que temos a relatar, senhor presidente. E o processo seguinte, que é de
falta de escrituração nas cartas de saída. Os pontos são os mesmos também, os argumentos da parte também são os mesmos, e, inclusive, o parecerista também faz a mesma pontuação, só que nesse caso, no caso do falta de escrituração nas fiscais de saída, o parecerista aqui faz menção à aplicação da penalidade prevista no artigo 126 da Lei 2.670. Mas o restante, quanto às razões do recurso, descabida a alegação de competência da autoridade, o seu ato está amparado pelo artigo 821, e afasta aqui também o pedido de perícia por entender ser genérico. Essas foram as únicas diferenças, assim, entre um processo e o outro. É aqui na manifestação do parecerista com relação à aplicação da penalidade. É o que importa relatar, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem, que eu escutei, mas eu acho, assim, eu não sei se eu me confundi. O auto de infração tem descrito aqui a aplicação do 126. É isso? Sim, o auto de infração, todos os dois, doutor Pierre, foram pela aplicação da penalidade prevista no artigo 126. E o julgador singular também se manifesta pela aplicação do artigo 126. Agora, o parecerista, quando se trata de falta de escrituração nota fiscal de entrada, ele se manifesta pelo 123.3g. E nas notas, falta de escrituração notas fiscais de saída, é que ele vai aqui pelo 126. Desculpe, viu, Helena, porque eu tinha ficado confuso, eu tinha entendido que tinha sido... Fiquei confuso, realmente. Esclarecido, doutor Pierre. Então, da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana, representante da PGE. Bem, senhor presidente, em relação à autoridade competente, e ele chega até a argumentar que não, as notas fiscais, eu estou desativando a câmera conta. O seu som está falhando, doutor Matheus. Está falhando? Melhorou agora. A internet não está boa, não, aqui também hoje está péssima. E agora, está escutando? Sim, melhorou. Pronto. Então, serei bem objetivo. As nulidades, outras nulidades que foram suscitadas, já foram discutidas no processo anterior, autoridade competente, e até que chega a afirmar nesse processo até que as notas fiscais não seriam destinadas a ele. Mas, finalmente, chegamos no cerne da questão, que é a aplicação da penalidade, porque quanto à falta de escrituração, isso está patente, o contribuinte não trouxe nenhum elemento que pudesse contrapor a acusação fiscal, que é a falta de escrituração, tanto na entrada quanto na saída. A questão é a aplicação da penalidade. Quanto à penalidade pelas entradas, que é aquela falta de escrituração, 123.3g, a Procuradoria sempre se manifesta pela aplicação, apesar dos documentos serem eletrônicos, escrituração fiscal digital, eletrônica, mas a Procuradoria sempre se manifesta pela aplicação 3G, como é o caso sugerido pela assessoria, pela consultoria. A Procuradoria também vai nesse mesmo sentido, apesar de ter ciência de que a Câmara já vem se manifestando pela aplicação daquela outra menos gravosa, que é do 8L, né? Quanto à saída, me parece que aí não tem solução mesmo, é a do artigo 126, que a falta de escrituração na saída não seria possível a aplicação do 8L, né, que é mais benéfica. E como não foi escriturada, efetivamente tem que aplicar o caput do artigo 126, e não o parágrafo único. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Presidente, não tinha nem botado a mãozinha ainda.
Obrigado, presidente. Bom, nós já temos discutido essas questões da aplicação da penalidade. A aplicação do auto de infração foi o 126, caput, né? Agravar nós não podemos. O 123 3G foi sugerido pelo parecerista, mas manteria o mesmo percentual, não é isso? Do caput, 10%. Ocorre que nós temos entendido pela aplicação do 123 8L, não em razão dela ser mais específica ou não, mas no cotejo como poderiam ser aplicados 123 3G, 126, 123 8L, se aplica mais benéfica. Este é o fundamento da aplicação do 123 8L, em todos os casos, certo? Então, neste caso aqui, note que nós poderíamos aplicar o 126, como fez a fiscalização, o 123 3G, como diz o parecer e como propõe a Procuradoria, mas também poderia ser aplicado o 123 8L. Né? Neste caso, como dos demais casos, certo? Se aplica a mais benéfica. E a mais benéfica, no caso aqui, é o 123 8L. Então, eu entendo que aqui a aplicação seria a do 123 8L. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Processo em discussão, senhores e senhoras. Doutor Falcão. Senhor presidente, só um detalhe. O parecer está indo pelo 123 3G, né? E diz que é conforme o julgamento singular. Eu acho que conforme o julgamento singular deve ter sido só o valor. Porque o julgador singular, ele está aplicando o 126, do jeito, da forma que foi sugerida no auto de infração, né? O auto de infração não sugere o 126, da Lei 12.670/96, né? E lá no parecer falou no 3G, que é a mesma percentual, os 10%. O mesmo percentual, 10%. Deixou de escriturar. Essa questão da escrituração, né, nós temos ainda aqui por maioria, pela aplicação do 8L, né, que é a questão do 8L, que é limitada a 1.000 FIIs. O 8L, até esqueci, é 1% limitada a 1.000 FIIs, né? O 8L a multa de 2% do valor limitado a 1.000 FIIs. Só isso que eu tinha falado aí. Senhores, mais alguma discussão com relação aos dois processos? Então, vamos ao voto. Doutora Helena, quer fazer em separado? É melhor, presidente, por causa da aplicação das penalidades, né? Então, assim, ela fez um jogo lá dentro e vocês, mas aqui fora todo mundo viu. Uma pequena interferência aí, mas já... Essa vez não foi o gato, né, Pedro? Doutora Helena, então vamos colher os votos. No caso, o primeiro processo, referente ao auto de infração 2018-03859, nota fiscal de entrada, não é isso? O julgamento pela procedência, o 126, e a consultoria, o 123 3G, não é isso? Senhor presidente, eu afasto a preliminar de nulidade com relação à incompetência do agente designante. Afasto também o pedido de perícia por entendência genérica, que os quesitos apresentados pela parte não são necessários à elucidação dos fatos, já existem elementos suficientes para a formação do meu convencimento, e entendo pela procedência da autuação, mas com a aplicação do artigo previsto no artigo 123, 3G, por ser específica para a falta de escrituração nos fiscais de entrada, nos termos do parecer e da manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Ok, então vamos colher aqui os votos. Doutora Helena. Doutora Mônica. Eu acompanho a relatora. Doutor Pedro.
Iniciar a divergência, presidente, pelo 8L. 123, 8L. Ok. Doutor Fernando. Acompanha a divergência, presidente. Doutor Pierre. Com a divergência, presidente. Doutor William Falcão. Acompanha o voto divergente. Então, esta Câmara, por maioria de votos, afasta preliminar de nulidade por autoridade designante, né, o impedimento, afasta a perícia porque feita de forma genérica, com fundamento no artigo 97.1, e no mérito, a parcial procedência, aplicando o 123.8L, decisão por maioria de votos, ficando designado aqui, no caso, o doutor Pedro, primeiro voto divergente e vencedor. Doutora Helena e doutora Mônica votaram com a aplicação do 123.3G. Com relação ao processo seguinte, referente à infração 2018-03865, como vota a conselheira relatora? Senhor presidente, pelos mesmos motivos do processo anteriormente pontuado, afasto a preliminar de nulidade, por incompetência do agente designante, afasto também o pedido de perícia por ser genérico, e com relação ao mérito, eu mantenho a decisão singular de procedência da autuação, em tótum, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 126. Doutora Mônica, como vota? Ok. Doutora Mônica, como vota? No mesmo sentido, senhor presidente. Algum voto contrário referente aos demais conselheiros? Eu vou colher. Já comecei aqui. Doutora Helena, doutora Mônica, doutor Pedro. Também, presidente, com a relatora, viu? Aqui no caso, 126, né, doutor Pedro? 126, exatamente. Ok. Desculpe, presidente, eu me perdi aí. Qual é a diferença? O Lucas estava muito iluminado ali, estava muito... Eu estou colhendo os votos, vamos lá. A doutora Helena votou pela aplicação do artigo 126, acompanhada da doutora Mônica, e eu estou colhendo os votos da mesma forma que colhi do processo anterior. Eu perguntei ao doutor Pedro como vota. Desculpe, presidente, então me perdi aqui, que eu estava olhando aqui a pauta, houve uma discussão no caso aqui, eu pedi, não. Que aqui não é falta de escrituração de saída. Doutor Pierre, eu perguntei à relatora, nós estamos colhendo os votos de cada processo, né? O 2018-03859, de omissão de entrada, em que foi sugerido 123.3G. A doutora Helena e a doutora Mônica votaram pelo 3G. Doutor Pedro, Fernando, Pierre e William, 8L. Isso. O segundo processo, o último processo da pauta, auto-infração 2018-038-65. Doutora Helena votou pela aplicação do 126, CAPT. Ok? Como são penalidades distintas, então eu decidi separar, até porque esse tem a penalidade de 126. E estou colhendo os demais, os votos. Porque não foi aberta a discussão, e eu gostaria de explicar que, neste caso aqui, é o mesmo caso do outro. Um é entrada, o outro é saída, também é omissão, na escrituração também é o 123.8L. Pronto. É por isso que eu entendi que essa discussão já teria sido esgotada. Desculpe, senhor presidente. Pela semelhança ele votando no 126, aí eu digo, não, ele votou no outro aqui está votando o outro, aí eu digo, eu perdi alguma coisa na discussão. Eu me enrolei também, presidente. Eu vou iniciar a divergência 123.8L, viu? Que eu me enganei aqui também. O fato é o mesmo, a falta de estruturação. A doutora Helena, no processo 3859, sugeriu a aplicação do 123.3G e acompanhar a doutora Mônica. Esse processo, a doutora Helena sugere a aplicação do 126 e a doutora Mônica também acompanhou. Eu iniciei a divergência do 123.8L. Senhor presidente. Alguma discussão ainda podemos fazer. Eu gostaria, senhor presidente. Pois não, doutor. Senhor presidente, nós estamos tratando de deixar de escriturar notas fiscais. Aí eu fiquei meio confuso agora, porque desde o início, que deixar de escriturar nota fiscal, se for de entrada, vai para o 3G, que tem essa penalidade, como se diz, o doutor Matheus também, específica. É claramente lá o 3G, deixar de escriturar na fiscal de entrada.
Mas deixar de escriturar a nota fiscal de saída não está previsto no 3G. O 3G é só para entrada. Aí, o que é que, regra geral, se faz, inclusive, os próprios autuantes, faz, inclusive também com a nota fiscal de entrada, aplica o 8L. No caso específico, ele não aplicou o 8L, ele aplicou o 126, provavelmente porque ele viu que essa é isenta, não tributada, né? Aí ele aplicou o 126, mas não foi para o 8L. Mas, independente disso, nós poderíamos ir para o 126, desde que fosse mais benéfico ao contribuinte. Mas, no caso, o 126 não é mais benéfico ao contribuinte. Por quê? Porque é 10% só, a nota não está escriturada, não vai para o parágrafo único para aplicar 1%, então vai 10%. Então, a penalidade específica, no meu entender, para deixar de escriturar a nota fiscal de saída é o 123.8L, que ele já é mais benéfico, que é 1%, 2% limitado a 1.000 FIIs. 2% limitado a 1.000 FIIs. Aí, por isso que eu não entendi, assim, quando a conselheira Helena deu o voto logo pelo 126, porque o 126 a multa aí é 10%. E a multa específica, eu entendo que a específica, no caso, em apreço, a omissão de deixar de escriturar na fiscal de saída é o 8L, não tem outra penalidade, a não ser naquele caso que eu já disse específico, né? É isenta, submissão tributária, né? Não incidência, que aí você aplica o 125 em qualquer situação. Doutor William, só destacando, eu vejo muita semelhança com o processo anterior. A conselheira relatora, desculpe, apenas entende que deve ser aplicado o 126, de acordo com o lançamento do crédito, né, acompanhando a decisão de primeira instância. E nós estamos colhendo o voto de cada conselheiro. Né, então, não vejo muita diferença do processo anterior, mas a doutora Helena decidiu, né, votou pelo 126, de acordo com o julgamento. Então, vamos escolher e ver qual o resultado. Vocês querem discutir mais algum ponto desse processo? Que eu entendo que guarda semelhança com o anterior, apenas a penalidade que a doutora sugeriu foi a específica 123.3G. Então, doutora Helena, por favor, repita seu voto, que aí já retomamos a nossa votação. Eu mantenho o meu entendimento pela procedência com a aplicação do artigo 126, nos termos da autuação, do julgamento singular e do parecer da assessoria. Obrigado. Doutora Mônica, como vota? Acompanhe, senhor presidente. Doutor Pedro? Eu iniciar a divergência, presidente. Doutor... 8L. Ok, 123.8L. Doutor Fernando? Acompanhe a divergência, presidente. Doutor Pierre? Com a divergência, senhor presidente. Doutor Falcão? Acompanhe a divergência. Então, esta Câmara, por maioria de votos, por decisão unânime, afasta a preliminar nulidade, perícia, e por maioria de votos, a penalidade, aplicando a penalidade 103.8L. Parcial procedência, votos vencidos, doutora Helena, conselheira relatora, e doutora Mônica, ficando designado para elaborar a resolução, doutor Pedro, primeiro voto divergente e vencedor. Esta decisão, para o último processo da pauta, e já convoco os senhores para a sessão de amanhã, a 28ª sessão virtual, onde teremos na verdade, os processos da Macro Atacadista S.A. São 2 processos da relatoria do Dr. William Falcão e 2 processos da doutora Mônica Maria Castelo e 2 processos do Dr. Pedro. Então, teremos a sessão amanhã, 100% Macro Atacadista, com a participação também aqui do advogado, né? Doutor Fernando, doutora Mariana. São 6 processos amanhã, presidente, é isso? 6 processos. Temos que atingir a nossa meta, doutor Pedro, de julgamento. A presidente está cobrando a secretária, então vamos avançar um pouco amanhã. Mas são processos que guardam relação entre um e o outro, então acredito que com objetividade nós conseguiríamos atingir essa meta. Agradeço a participação de todos, assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, lembrando que nós não concluímos a leitura da ata, né, Vaneide? Então, vamos agora no final, peço que a Vaneide faça a leitura da ata, porque houve esse problema técnico no início.
Com a palavra, presidente. Bom dia novamente a todos. Eu estava durante a descrição da decisão do segundo processo, eu vou recomeçar para os senhores. Processo de recurso número 1152/2018, auto de infração 2018-00453, recorrente Magazine Liliane S.A., recorrido célebre do julgamento de primeira instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão à primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por unanimidade de votos a realização do trabalho pericial, com fundamento no artigo 97, inciso 1 da Lei 15.614, 2014. No mérito, por decisão unânime, confirma o julgamento singular, ratificando a procedência da acusação fiscal com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e voto do conselheiro relator. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado ratificou o impedimento do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Igor Cordeiro Barbosa. Processo de recurso número 514/2014, auto de infração 2017-213-43, recorrente Filate Indústria de Malhas S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão à primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância para julgar improcedente o auto de infração, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Ivan Lima Verde Júnior. O último processo da pauta, processo de recurso número 513/2018, auto de infração 2017-213-50, recorrente Filate Indústria de Malhas S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, decisão à primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar provimento para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Ivan Lima Verde Júnior. Era isso, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata, que foi lida, concluída? Então, vamos aprová-la, né? Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado? Não tendo, agradeço a participação de todos. Já fiz a leitura, né, dos processos. Amanhã, 6 processos da macro com sustentação oral. E até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos. Presidente, senhores conselheiros, um bom final.